Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês vão assistir este vídeo, que na verdade eu vou chamar de colcha de patchwork. Retalhos de vida. Vocês acham que vocês conseguem compreender, né? Por que eu vou fazer esse vídeo? Às vezes, né? Meus filhos, quando começam a reclamar de alguma coisa, enfim, aí eu vou no meu arquivo e aí eu fico mostrando para eles como foi toda a vida deles, né? A vida deles, desde quando eles eram bem pequititinhos. Aqui, ó. Bem pequenininhos. Tô com uma luva para não bagunçar aqui. São fotos bem antigas. E aí eu sempre tiro tudo isso. Aqui ainda tinha as torres gêmeas, existiam ainda. Então eu mostro para eles como foi a vida deles aqui com minha mãe. Aqui, no lugar onde nós morávamos, como era o nome da rua? Ai, perto do metrô Carrão. Bom, e toda essa coxa de retalho, uma vida. E o que significa tudo isso? A construção de uma vida, ela requer serviço. É serviço. É serviço. Talvez vocês perguntem, mas isso o que tem a ver com Bíblia? Tem tudo, gente. O que é Bíblia? Bíblia é livros, são livros. A palavra Bíblia significa livros. E os livros contam contos, contam narrativas, contam histórias, né? De serviço, de famílias, de tudo. Aqui, meu filho mais velho com a minha sogra, da onde a gente morava. Aqui ele bem pequititinho também. Então, Bíblia significa livros, e livros contam histórias, narrativas. E a partir do momento que você olha ou lê as narrativas bíblicas, atualizando para os teus dias, para o teu dia e para a tua vida, ela não fica tão distante. Aqui é o meu filho de 14, 15 anos, quando ele nasceu, bem pequititinho, olha só. Então, a Bíblia, ela conta histórias, né? Ela conta narrativas, ela tem narrativas de pessoas que viveram suas vidas com muita luta também, né? Para sobreviver a diversas situações, né? E, enfim, é isso. Às vezes, o que acontece? Eu coloco vídeos assim rápidos, né? Shorts que eles chamam. E ontem, aliás, essa semana, uma colega me disse assim: Francisca, por que que você não abre o seu Instagram, né? Para o público? Aí eu disse: olha, lá é uma coisa muito particular, é uma coisa minha, muito particular, que minha irmã, muito particular, né? Então eu não abro. E aí ela disse: olha, é até um pecado alguém ter tanta coisa bonita no Instagram, vida para mostrar e não mostra. Que meu filho mais velho, com 3 anos e meio ele já sabia ler perfeitamente. Ele já sabia ler bem corretamente.
eu mesma o alfabetizei. Quando ele foi para a escola, ele lendo os livros lá, a professora disse: quem ensinou você a ler? E aí ele disse: a minha mãe. Quem alfabetizou você? Ele disse: a minha mãe. Claro, eu tinha uma consciência bem... Eu tinha consciência de que eu podia alfabetizá-lo e consegui, porque eu tinha lido um artigo científico francês que ele dizia que se a gente incentivasse as crianças a lerem, né, desde cedo, desde 1 ano, desde bebê, eles conseguiam ler rapidamente. E foi o que aconteceu com o meu filho. Esse foi um teste que eu fiz e realmente deu certo. Aqui com a Oma Gretel. Aqui é ele, estava com 9 meses. Não, 11 meses, desculpa. Então, eu alfabetizei meus filhos. Então, como eu estava falando, essa minha colega me perguntou: por que que você não abre o seu Instagram? Tem muita coisa bonita lá para se ver e compartilhar. E aí eu disse para ela: bom, é algo mais particular, é mais família, né? Então não vale muito a pena. Aqui, ó. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: família, filhos, cuidar de filhos, educar filhos. Olha lá, amamentando. Tudo isso chama-se serviço. Serviço. E você só faz um serviço bom, agradável aos olhos de Deus, quando você tem o quê? Você tem ágape. Você tem ahavá. Você tem amor. Aqui, ó, eu viajava com ele sozinha. Aqui, esse aqui é o de 15 anos. Sozinha. Aqui eu tava com ele e o Matias, mas aqui foi um outro ano eu já tava sozinha com eles. Colocava ele no sling e ia embora. Então, o que acontece? É serviço, é amor. E amor é a lei de Deus. Se você não tiver amor, nada adianta você fazer. Nada, né? O apóstolo Paulo fala isso: sem amor eu nada seria, né? Seria como um sino que toca sem nenhuma... Ó, meu sogro, cuidando do meu filho mais velho, Samuel. Sem amor, a gente não consegue realizar as coisas de Deus. Aqui, meu sogro de novo, brincando com o Gabriel. Então, sem amor, a gente não consegue absolutamente nada nessa vida. Aqui, eles brincando. Então, quando eles começam a reclamar, eu mostro para eles tudo isso aqui, porque isso aqui é amor. Cada uma dessas pessoas que já não existem mais nas nossas vidas, elas deram o seu amor para eles, me ajudaram a educá-los, a criá-los. Aqui o Samuel lá na Grécia, em Filipos. E, enfim, é isso. E aí, ontem eu coloquei um shorts que chamam, né? Esses vídeos curtos. E de repente alguém me disse assim: mas o que isso tem a ver com a Bíblia? De novo. E aí eu expliquei para a pessoa, digo: bom, a rainha Esther, quando ela foi se apresentar ao rei, né? Ao rei da Pérsia, Xerxes, né? O que ela fez? Ela passou 6 meses se cuidando, cuidando da pele, cuidando do corpo, cuidando de como ela ia se apresentar ao rei para salvar o seu povo.
né? Então, às vezes, muita gente acha que cuidados, assim, quando a mulher se cuida ou quando o homem se cuida, é um tipo de vaidade, é só vaidade. E no fundo não é, gente, não é só isso. A gente não se cuida só por causa da vaidade. Olha só, aqui essa foto. Minha sogra no serviço, ela cozinhou, ela estava alimentando o meu filho. Estávamos lá, já faz muito, ó, acho que mais de 26 anos tem essa foto. Então é serviço. Então o que acontece? A rainha Esther, ela se cuidava e muitas outras mulheres se cuidavam também. É falado isso na Bíblia, né? E até Maria deu, né? Cuidou de Jesus, que é em Jerusalém, lá no cotelo. Cuidou de Jesus untando os pés dele com nardo puro e muito caro. Cuidado, serviço. Vocês percebem? Tudo isso é serviço. Aqui eu dançando tango com Matias. Tudo isso é serviço. Serviço à família, serviço a uma comunidade, serviço a Deus, eu comento com meu sogro, serviço a Deus, serviço à humanidade como um todo. Aqui na primeira comunhão do meu filho. Então é isso. E por que que aqui eu tô mostrando uma coxa de retalho, aqui meu filho, uma coxa de retalho de vida, de história de vida, de narrativa de vida, vida real. Que foi quando tudo começou. Olha lá eu, magrinha, meu Deus do céu, que seca que eu era. Misericórdia, só por Jesus mesmo, né? Então, cada fase é a sua fase, né? E a gente tem que fazer o quê? Ter gratidão a Hashem. Porque quando você agradece, os semeios, os milagres, a graça acontece. A graça desce, gente, sabe? Então, o que que as narrativas bíblicas têm a ver com vida? Tudo, gente, tem tudo a ver com vida, porque lá se fala de vida, de sobrevivência, de cuidado com a família, cuidado com a comunidade, né? Vocês lembram lá em João 2? João capítulo 2, quando a mãe de Jesus, Maria, se preocupa com a comunidade em dizer para Jesus, olha, tá faltando vinho, eles não têm vinho. E vinho, na cultura de Jesus, representa a vida. Sem vida, sem alegria, aliás, e representa alegria. Sem alegria ninguém vive, gente. Entendeu? Sem alegria ninguém vive, esse é meu filho mais velho. Sem alegria ninguém vive. E a nossa vida é uma narrativa. É uma história que a gente vive. Quanto tempo a gente vive essa história, não sabemos, porque a vida pertence a Deus. E o tempo de vida da gente também só depende dele. Olha, meu sogro, ele já foi. Mas ele continua vivo, a memória dele continua viva aqui. Continua viva. Então, Bíblia é isso. São livros. Isso aqui é um livro de vida que eu estou mostrando para vocês. Aqui, eu e Matias, quando a gente morava lá na José Tavares. O Samuel bem pequitinho. Aqui o Abraham bem pequenininho também, quando nasceu. A gente dizia que ele parecia com uma Gretel. Uma Gretel é essa daqui. Adoro, eu gosto demais. Eu gosto das duas omas. Aqui, nós duas. E o cajado dela.
Aqui. E nós temos uma história muito parecida, eu e ela. Primeiro porque a gente nós éramos ricas, nascemos ricas, mas nos tomaram, nos roubaram tudo, né? Então, ela foi dona da primeira fábrica de piano na Europa. Só que os russos tomaram dela. Assim como aconteceu lá com meu pai, que o amigo dele tirou tudo dele, né? Aqui, ó, serviço. Meu sogro brincando com meu filho. Isso é serviço, gente. Isso é amor. Então, as narrativas bíblicas, elas contam histórias de pessoas verdadeiras, pessoas que tiveram aqui, ó, lá no Palácio de Buckingham, querendo falar com a rainha. Adorava aquela rainha. Então, são histórias, são narrativas de vida, sabe? Então, ontem, quando me perguntaram, o que isso aí tem a ver, o que esse seu vídeo tem a ver com Bíblia, com as narrativas bíblicas, com a Bíblia? Isso tem tudo. Primeiro porque fala de vida, aqui, ó. Olha lá, eu sempre gostei do Ayrton Senna, gente, eu assistia direto às corridas. Depois que ele faleceu, eu não assisti mais. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o primeiro lugar que eu visitei foi o túmulo dele. Adorava, nunca mais assisti. Nem quando o Schumacher era campeão, nunca mais. Meu filho às vezes me convida, mãe, vamos para o autódromo, vamos assistir, não sinto vontade. Então, gente, isso aqui tudo, ó, é narrativa, ó. Pequenas narrativas de vida para uma imensidão de vida que eu já vivi, sabe? Muito. E o que eu posso fazer é só agradecer a Deus. Aqui, ó, quando eu dançava com meu marido, a gente parou e aqui vocês veem que alguns lugares que a gente já passou. Pôr do sol em Paris, adoro. Vocês sabem que eu amo Paris. Então, são narrativas aqui. E a Bíblia fala sobre pessoas, sobre sobrevivência, sobre amor, sobre falsidade também. Fala sobre inveja, fala sobre traição, né? Vocês lembram lá da narrativa de João lá? Eu falo sempre do Evangelho segundo João, né? Porque, enfim, foi o que eu estudei e mais aprofundadamente. Então, quando a narrativa de João fala que lá no casamento em Caná da Galileia faltava vinho, faltava alegria para aquele casal, para aquela família, né? Aqui é no Museu do Ipiranga, gente. Faltava alegria para aquela família, né? Quando Maria unge os pés de Jesus no capítulo 12, ela estava preparando ele para o serviço, para a missão dele. Aqui é no Museu do Louvre. Eu estava amamentando meu filho Abraham. Talvez vocês tenham visto já essa foto aí. E atrás foi muito engraçado, porque atrás, nessa foto aqui, tem uma obra do Horácio Gentileschi. E é justamente Nossa Senhora amamentando o menino Jesus e São José dormindo, roncando, sabe? Algo bem típico, o que acontece às vezes na vida real, sabe, gente? Então, a arte às vezes imita a vida e a vida imita a arte. Então, é mais ou menos assim. Ó aqui, para vocês verem como isso aqui também é serviço. Ó, tem até duas. Por falta de uma. Olha aqui, isso aqui é serviço. Isso aqui é meu filho não conseguia dormir e o outro já estava cheio de olheiras, estava com camomila nos olhos, olha lá, com algodãozinho com camomila, enquanto o outro dormia em cima dele. Que a gente revezava aqui para cuidar do pequenininho, né? Então, para vocês verem, isso aqui tudo é vida, isso aqui são narrativas, é serviço, é amor. É amor. Então, todas as vezes que você estiver pensando aqui,
pequenininho, vai indo para Nova York. Todas as vezes que você pensar nas Sagradas Escrituras, sempre busque algo da sua vida, colocar ela na sua vida, porque aí você vai perceber que eles não são tão diferentes assim de nós. Eles são pessoas humanas que estão buscando também sobreviver, viver a sua história com muitos desafios pela frente, né? E principalmente questão de sobrevivência, mas o serviço à família, serviço ao próximo, serviço a uma sociedade sempre está presente em todas as narrativas. Eu trouxe algumas fotos aqui da Alemanha também, mais da Alemanha, porque eu estava aqui, vocês sabem que eu em outubro tenho que cuidar da minha sogra por uns dias. Então eu estava aqui aprendendo e vi, e estava também separando aqui umas fotos, arrumando. E como a colega falou sobre, eu abri o meu Instagram para público, eu comecei a pensar seriamente sobre isso. E aí eu trouxe para vocês essa reflexão. E depois, quando a pessoa me falou que sobre mostrar que eu me cuido, que, enfim, não tinha nada a ver com a Bíblia, então eu trouxe para vocês a questão de Esté, né? Esté se preparou para poder entrar na presença do rei e salvar o seu povo. Todas as vezes que a gente, eu vou dizer assim para a mulher, quando ela se cuida, quando ela cuida de si, tem um cuidado de si, no fundo muitas pessoas acham que é para o outro ou para outra, ou enfim, mas eu sempre acredito, pelo menos eu faço isso, é sempre lembrando que é para Hashem, sempre é para Deus. É sempre para Deus. E claro, se Deus habita, né, está no outro ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, logo também vai ser para o outro também. Mas primeiramente, antes de tudo, eu faço para mim. Para mim. Entendeu? Primeiro para mim. Depois, é claro que quando você faz, não tem como passar despercebido. Aqui, ó, a Notre Dame, quando ainda estava bem antiga. Sabe, gente? Então, é isso. Leiam as narrativas bíblicas, trazendo elas para o seu cotidiano, para o seu mundo. Eu sempre vejo, eu coloco tudo, assim, todas as coisas bíblicas, eu coloco sempre como se fosse também, às vezes, para a minha vida. Às vezes eu sempre me pergunto, o que eu posso aprender com isso e o que eu posso... aqui. O que eu posso aprender com essa situação que é mostrada nessa narrativa? Será que eu posso ser igual Judas, traidora? Sabe? Aqui. Será que eu posso ser como Maria? Será que eu posso ser como Jesus? Sim, por que não? Essa é a vontade dele, que sejamos como ele e sejamos um com ele e com o Pai. Que todos sejamos um. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui essa foto. Essa foto aqui é lá é lá em Berlim. Não, em Munique, no Allianz Park, lá em Munique, olha lá. Jogada a pessoa. Então,
é isso. Aqui a Notre Dame, eu estava com uma amiga. Então é isso. Tragam as narrativas bíblicas para a vida de vocês. E agradeçam a Deus pela vida de vocês, por vocês existirem. E por mais que seja desafiador algumas coisas acontecerem, aqui é lá no British Museum, gente. Por mais que sejam desafiadoras as situações, pode ser de doença, pode ser de traição, pode ser de muitas coisas. Todos nós um dia vamos ter, trabalhar em relação a doenças, a superar traições, tudo isso, todos nós. Ai, não, não vai acontecer isso comigo. Gente, nós estamos aqui para isso. Sabe, nós somos humanos e isso acontece mesmo. Todos nós. Se Jesus, que era Kadosh, aqui, olha isso aqui, a situação da pessoa. Se Jesus, que era Kadosh, ele foi traído, foi maltratado, foi mal falado. Imagina nós, entendeu? Nós, gente. Então, a gente tem que apenas superar. Imagina, eu já fui traída e muitas vezes. Muitas. Traída e muitas vezes. Não só de todos os jeitos. Por amigos, por familiares, entendeu, gente? Então, todos nós já passamos por isso. Agora, a gente tem que saber o que a gente faz com isso, né? Olha lá, aqui no Tirol. A gente tem que saber como a gente vai superar tudo isso, né? Como a gente supera, né? E aí a gente olha essas coisas, a gente olha para nossa vida. Aqui, ó. Olha para nossa vida. E sem comparar com a vida de ninguém, a gente supera coisas. Aqui eu tava ganhando um relógio bem maravilhoso, e depois eu perdi ele em Londres, acreditam, gente? Até hoje o pessoal acha que eu tenho essa joia, mas não tenho mais, perdi em Londres. Então, foi uma festa, final de ano. Então, gente, é isso, todos nós vamos passar por alguma situação daquelas que são narradas nas Sagradas Escrituras. Às vezes são situações de tempestade, né? Mas a gente tem que superar, doenças na família, né? Morte, luto, né? Tem muitas coisas que a gente vai superar e temos que superar, né? Isso não é um privilégio apenas de um ou de outro. Seja rico, seja pobre, seja classe média alta, todo mundo, por mais que a gente negue, que a gente não queira, claro, ninguém quer, mas infelizmente a gente está aqui e é isso, todos nós vamos ter certas dificuldades, desafios e superações. Aqui meu filho na dança, lá no Jaime Arusha, na época que a gente fazia dança lá. Então, meus queridos, é isso. Todas as vezes que vocês veem esses shorts aí, às vezes eu coloco uma musiquinha para animar vocês. Olha, aqui quando eu visitei o Cotelo, quando eu visitei Jerusalém, eu imaginei que eu não fosse voltar, porque houve atentado lá, enfim, foi uma fase muito complicada. Mas eu consegui voltar e tô aqui contando essa história para vocês, tá vendo como são as coisas? É isso, a gente vai superando, tá? Então, é isso. Aqui são retalhos de vida, um patchwork de momentos, de vivências. Aqui, meu filho feliz da vida, brincando. Então, é isso, pessoal. Quando eu coloco os shorts aí com musiquinhas, com alguma coisa, pode ter certeza que é sempre de forma educativa. Aqui. Olha eles brincando. Meu sogro brincando com
a gente brincava com as crianças, sempre brincamos, né? Sempre cuidamos delas, os dois. Aqui, casamento que nós fomos, aqui minha turminha, minha mãe, minhas irmãs, eita, bagunça boa, saudade desse povo. Então, povo de Deus, não desanimem, olha só, até de camelo. Olha, então não desanimem, superem, e todas as vezes que vocês verem aí que eu coloquei shots, assim, a Dona Francisca tá com, né, fazendo skincare, tá fazendo maquiagem, tá fazendo não sei o que, tá isso, tá aquilo, tá indo pra cá, tá indo pra lá, tá não sei o que, tá estudando, isso com certeza eu não paro, isso aqui tudo pra mim é estudo, gente, olha lá, ó, educação dos filhos. Tá? Aqui. Amamentei bem, graças a Deus. Tinha bastante leite. 8 anos de amamentação. 4 anos para um, 4 anos para outro. Graças a Deus. Então, não comparem a vida de vocês com a de ninguém. Valorizem as suas histórias e porque cada um tem uma história para contar, uma narrativa para contar boa, de superação, de alegria, aqui, meu sogro, tá? Às vezes de tristeza também, de traição, de falsidade, de hipocrisia, todos nós. Por que eu falo isso? Ai, Francisca, é porque na sua vida tá assim? Gente, as narrativas bíblicas falam sobre essas coisas, tá? Então, a única coisa que a gente tem que fazer é aprender a lidar com elas, a lidar com essas coisas. Sabe, hoje eu estava fazendo uma meditação, deixa eu ver onde que está o livro, aqui, não está aqui mais. Eu já tirei o livro daqui, peraí, eu vou parar aqui um pouquinho, eu não sei onde eu deixei o livro que eu estava meditando. Mas ele diz o seguinte, todo dia, todos os dias, nós temos uma chance de sermos felizes. Esse pensador, ele disse o seguinte, a gente tem o costume de falar feliz ano novo todo final de ano. Mas, no fundo, nós todos os dias deveríamos dizer feliz dia, feliz renascimento, porque todos os dias renascemos. A gente morre porque a gente dorme e o sono, ele é como se fosse uma pequena morte, né? E a gente não sabe se a gente vai levantar, se a gente vai voltar à vida, né? Se Deus vai, Hashem vai nos dar a chance se Hashem vai devolver a nossa alma, né? Então, a gente não sabe disso. Então, a partir do momento que você recebeu a sua alma de volta no outro dia, então agradeça a Hashem e vá viver a sua vida bem feliz, né? Como se você tivesse nascido naquele momento, naquele dia, sabe? Seja feliz naquele dia. Não espere para ser feliz ou para fazer qualquer coisa no outro dia, daqui a uma semana, daqui a um mês ou no final de ano, como a gente faz. A gente fica colocando, a gente coloca metas, né, para realizar e aquela coisa toda, e no final a gente finda não fazendo. A gente vai procrastinando, essa é a palavra. Assim, encontrei o livro aqui, ele diz assim, o momento é agora. Assim, ele diz assim, à medida que a nossa mente se eleva, a nossa situação melhora, o nosso físico se torna mais vigoroso, ocorre uma mudança favorável no ambiente, torna-se harmonioso
o nosso relacionamento com as pessoas e surgem vários benefícios. O que ele está falando é essa questão de você viver o agora e não se comparar, né? O momento é agora. As nossas oportunidades existem no nosso dia a dia. Se quisermos renascer, não devemos adiar a tomada de atitude, pensando em mudar a partir de amanhã, daqui a uma semana, ou a partir do próximo ano. Desse modo, nunca conseguiremos dar um impulso positivo à nossa vida, à nossa mente. E arrastados pela força da inércia do passado, continuaremos levando uma vida medíocre. Essa palavra medíocre é uma vida mediana, entendeu, gente? O momento de renascer é agora. Devemos considerar cada dia uma nova etapa de nossa vida. Cada manhã, ao despertar, iniciemos esse dia como se fosse o primeiro do ano. Olha que legal, gente. Precisamos nos sentir realmente renascidos, a ponto de podermos dizer aos outros o que costumamos dizer no primeiro dia do ano: feliz início de vida nova, de nova vida, né? Ou de vida nova, né? Então, o que acontece é isso. Leiam as Sagradas Escrituras como se vocês fossem viver uma nova vida, né? Um feliz início de uma nova vida, né? Porque quando Hashem devolve a nossa alma, né? No dia seguinte, ele devolve a nossa alma, isso significa que ele quer que a gente faça algo de bom nesta vida, neste momento, nesta geração, neste ano. Então, quando eu coloco para vocês algumas coisas aí, é sempre para dizer, olha, eu estou compartilhando um pouco de vida com vocês, um pouco do que eu penso, um pouco do que eu vivo, um pouco do que essa coxa de retalhos de patchwork, né? Com vocês. Eu não compartilho totalmente toda a minha vida, porque nem consigo, né? Senão eu iria abrir um Big Brother aqui, talvez, câmera por todos os lados, 24 horas, não sei, né? Mas um pouco eu estou compartilhando sim com vocês. Eu espero que seja um incentivo para vocês, assim como muitas coisas muitas narrativas, tanto da Bíblia como de outros livros, elas me ajudam também, me inspiram, claro. Eu já falei para vocês que alguns livros eu mostro aqui, outros, enfim, eu vou compartilhando com vocês aquilo que realmente eu acho que vale a pena. Minhas coisas, como eu sou. Eu não consigo fazer teatro, não. Eu não consigo. Já até tentei, mas não consigo fazer teatro, não consigo vestir máscaras, né? Aqui tem até uma, eu acho tão interessante. Eu não consigo vestir máscaras, então é isso. É assim que eu sou. E às vezes sou bem... me chamam a atenção em relação a por que você faz assim? É Bíblia. Eu sei que todo mundo utiliza a Bíblia de uma maneira, fala da Bíblia de uma maneira, né? Mas depois vive aquilo. Eu não preciso, às vezes, me fantasiar para falar com vocês sobre a Bíblia. Eu falo sobre a Bíblia falando sobre vida. Eu não falo da vida de ninguém, eu falo sobre a minha vida, dou exemplos da minha vida para vocês. E aí, eu sei que muitos se inspiram na minha vida. E eu, assim como eu me inspiro com as narrativas bíblicas, sabe? Muitas das narrativas bíblicas. Eu gosto mesmo de Jesus porque eu acho que ele foi, assim, um cara foi fodão mesmo, assim, porque para ir para a cruz e enfrentar os sumos sacerdotes, enfrentar
o representante do Império Romano e dizer para ele que ele só tinha autoridade porque ele recebeu do céu. Então eu admiro muito sim ele, sabe? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu gosto mesmo dos ensinamentos dele. Eu não consigo seguir tudo, mas o pouco que eu já segui já valeu a pena, já valeu a minha existência. Então é isso, gente. Olha, lembrem-se o que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Então, conectem, se conecte com Jesus, se conecte com Hashem, porque Ele é quem nos dá a graça de acordarmos todos os dias. É Ele quem nos dá a nossa alma para que ela venha viver uma experiência em cada manhã. Então, gratidão a Hashem, gratidão a Deus. Então, já sabem, gratidão. Porque quando você agradece, a graça desce. Olha, até rimou, gente, tá? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Olha só que bonitinhos, tudo piquititinhos, gente. Essas crianças que já são agora... Esse aqui, ó, ele tem um argumento assim com ele, é argumentação direto, sabe? Ele questiona tudo. Esse daqui também, ele questiona tudo. Olha só, eram tão pequenininhos. Cadê? Eram tão pequititinhos, olha só, todo. Eram tão pequenininhos, mas hoje eles não refrescam não, eles pensam e pensam muito, assim, e argumentam, tem seus argumentos bem pautados, bem, sabe? Tanto esse piquititinho, esse bebezinho aqui, ó, esse bebezinho ali. Cadê o Gabriel? Aqui. Esse aqui, ó, tão piquititinho. Esse aqui, meu Deus do céu. Ele argumenta, ele tem uns argumentos assim que você fica, meu Deus do céu, que é isso, meninos? Outro dia você nasceu e já está achando que sabe tudo. Mas é isso, gente, tá bom? Fiquem em Deus, com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. É isso. Esta foi a minha coxa de patchwork, minha coxa de retalhos de vida. E ali está minha Bíblia, ó. Tchau, tchau. Uma semana abençoada para todos vocês, queridos.